Olá, sou Daniel Delabio, sócio-gestor da Exportas Alfa América Latina. Estou aqui com o Rodrigo Patti, do meu lado, nosso sócio comercial. E a ideia seria falar um pouquinho do mês de agosto agora, onde a gente teve uma perda bastante atípica do fundo. O fundo perdeu um pouco mais de 17% no mês. Está com a performance em torno, não fechou ainda, né? Então a gente não tem os números finais, em torno de 2% negativo no ano. E desde o início o fundo está com uma performance em torno de 200% CDI. É um mês muito desagradável, né? A gente sofre bastante com esse desempenho, né? Todo o nosso patrimônio investido aqui no fundo. A gente fala que a gente tem investimento próprio de amigos, né? Alguns 14 mil amigos, uns mais próximos, uns menos próximos. E a ideia seria falar um pouquinho de onde veio esse desempenho, falar sobre algumas perguntas recorrentes que a gente tem tido aqui, tanto o Rodrigo quanto eu, respondendo vários clientes, amigos que têm perguntado, e falar um pouquinho do que a gente viu e do que a gente está fazendo para o futuro. Da perda do fundo, 2/3 da perda veio da Argentina, né, e 1/3 da perda veio do Brasil. Na parte do Brasil, um pouco com juros e um pouco na carteira do long e short. Né? Uma pergunta muito recorrente que tem tido aqui no fundo é a questão do limite de risco, o VaR, se alguma coisa foi estourada, se a gente passou de algum limite que o fundo não tinha. Né? Quem toca essa parte de risco no nosso fundo é o nosso sócio, o Murad Antum, né? Ele tem um sistema que é o Lote 45, e o que a gente tem olhado, quer dizer, que o fundo não ultrapassou o limite de estresse do fundo. Quer dizer, quando eu tenho o evento da Argentina em ações, foi um evento de 17 desvios padrões, né? O VaR, nosso VaR estava rodando em torno de 1%, está 1,60 hoje. O Value at Risk, né, o valor do risco diário de um dia, é um valor que que trabalha com um grau de segurança de 95%, quer dizer, cada 20 dias de trade, em um dia passa desse VaR. Como a gente tem um evento de estresse, um evento de cauda, né, na Argentina, a gente olha muito mais para o estresse do que para o VaR. Tá? Desde o início do fundo, o fundo tem rodado com estresse em torno de 10 a 19, 20%. Né? Esse tem sido o nível de estresse do fundo. O fundo estava rodando agora, antes das primárias da Argentina, com estresse de 15%. Né? Então, o estresse a gente olha uma perda ao longo de 5 dias. Nos primeiros 5 dias de trading depois da eleição, o fundo perdeu 12%, então perdeu dentro dos níveis de estresse. Se a gente isolar o estresse, né, do fundo, olhar só o estresse da Argentina, o estresse relativo à Argentina do fundo era 8,9%, né, a potencial perda, dado um outcome bastante negativo de mercado de qualquer dia, histórico de 10 anos para trás, né, e a Argentina a gente perdeu nos primeiros 5 dias 8,5%, né, então ficou dentro dos níveis que os modelos cuspiam para a gente, os parâmetros que a gente esperava. Eu não esperava ter um estresse agora, né, mas aconteceu dentro desses limites. E a gente tem mantido um pouco, né, do risco, as posições são muito menores hoje. A posição da Argentina está em 3%, né? Hoje está em 3%. 3% em ações, a gente está com 10% em bonds. Isso. Antes das primárias, a gente estava com 8,6% em ações e com 15,5% em bonds, era o que a gente tinha no fundo. O evento da Argentina em si, né, para você entender um pouquinho da ordem de grandeza, foi um evento de 17 desvios padrões, né? Seria algo basicamente você pensar que, a gente falou algumas cartas já também, pensar que você está indo para uma eleição aqui no Brasil no primeiro turno, Bolsonaro com Haddad, a pesquisa está dando o Haddad, Bolsonaro ganhando com 45 contra lá 39, e o resultado vem que o Haddad ganha em primeiro turno com 51%. Né, e o mercado cai de 30% a 35% num dia só. Esse é um pouco da ordem de grandeza, seria algo parecido com 4 ou 5 Wednesday Days, onde a bolsa caiu 5,8%, a bolsa na Argentina caiu em moeda local 30%, os CDRs, onde tem mais liquidez, caíram mais chegaram a abrir, caíram 65% de queda. Outra pergunta recorrente, né, se a bolsa não tem... Você teria uma opção, Delabio, a pergunta que eu recebi muito aqui, você teria uma opção de fazer um hedge dessa posição de Argentina? O que seria um instrumento? Faz sentido o nível de preço? A posição, hoje em dia, né, olhando para trás, os hedges estão muito caros na Argentina, então é muito uma posição binária, porque se você ganhar, talvez o hedge vai custar o seu upside, e olhando para trás hoje, né, com 17 desvios padrões, até o hedge caro ter se pagado, né? Então, e a gente tinha uma ideia também que o evento não era para ser tão binário, o evento da primária. A primária nada mais é do que ela é uma pesquisa eleitoral. Uma pesquisa eleitoral, ao invés de perguntar para 2, 3 mil pessoas, você pega 20 milhões de pessoas e você tem essa pesquisa, né? E dado que é uma pesquisa sem tanta validade, a ideia é que não seria tão binária nesse momento, a binariedade seria mais para 27 de outubro, né? Então a gente imaginava primeiro que tinha tempo para a gente
talvez reduzir um pouco de posição. A gente tinha posição em janeiro, a gente aumentou para de abril, o mercado melhorando, o mercado caindo. Maio, junho e julho, a Argentina melhorou um pouco. A gente reduziu pouca coisa, podia ter reduzido um pouquinho mais. Acho que esse é um dos... E o senso de urgência da redução é porque parecia que não era algo tão binário indo para uma primária. Para ter uma ideia de grandeza também, né, se esperava que o Macri tivesse 3, 4 pontos atrás. Uma pesquisa saiu de um banco um dia antes da eleição, né, na sexta-feira antes da eleição, dava o Macri 1 ponto na frente. E ele veio 15,5 pontos atrás, quer dizer, 16 pontos de erro. E tem inúmeras explicações ou teses por que isso aconteceu. Na verdade, ninguém sabe muito bem. Mas o que mais parece é que é o voto tímido, né? O cara queria votar, tá pé da vida com o Macri, não quer mais votar nele, quer votar no Fernandes, mas estava um pouco preocupado de expressar isso e não falava isso para as encostadoras, né? Delabio, você acha que depois do acontecido você teria espaço para aumentar uma posição de Argentina? A gente teve uma discussão, né, bastante longa com o sócio aqui nos primeiros dias de fundo, e a decisão do fundo foi não aumentar a exposição direcional à Argentina, por mais que em algum momento dava vontade ou tinha algum espaço. Então a gente decidiu não aumentar a Argentina, mas decidiu realocar um pouco do risco, né? Quer dizer, trabalhar com onde tem mais simetria. A gente reduziu algumas posições de ações, né? 8,6 caiu para 4,7 com a queda de desempenho. A gente tem hoje em torno de 3% em ações. Então a ideia foi reduzir um pouco de ações, e parte dessa redução de ações a gente colocou em bonds, onde vê a simetria um pouco mais gritante, né? Então a expectativa é que os bons recuperem antes das ações. Essa foi a justificativa dessa realocação. A expectativa é que a esperança do bonde é um pouco mais clara o que pode acontecer com os bondes, mesmo nesse cenário de estresse que está acontecendo agora, né? Os bondes hoje negociam aí 36 centavos no dólar, bonde do preço de Buenos Aires, com cupom de 8 ou 9%, quer dizer, de cada 100 de dívida está tradando a 36. Quando você olha para trás, na Argentina, no momento de 2001, o nível de preço, de recuperação de preço dos bondes soberanos foi de 35%, e o nível de recuperação de bondes na província de Buenos Aires foi 45%. Né? A província, a cidade não teve haircut, então teve vários que não perderam dinheiro. Né? Então, o que você tem hoje, né, nesses bondes é que depende se vai ter um haircut ou não, né? Depende de quando que vai acontecer o default, se agora, logo de cara, se daqui 6 meses, daqui 1 ano. Você pode ter aí, cada 6 meses você paga 4 centavos e meio de cupom, então a exposição no bonde cai rapidamente. E o que você vai ter em termos de haircut, que a medida que foi anunciada agora dia 28, né, de agosto, a semana, quarta-feira agora, o ministro da Economia anunciou uma extensão de maturidades, né? Quer dizer, não vai pagar os bondes, mas vai alongar e pagar um pouco mais para frente. Então, quer dizer, de certa forma, se fosse um anúncio feito tanto pelo Macri quanto pelo Alberto Fernandes, seria até mais positivo, porque daria, olha, não vai ter haircut, né? Eu te devo 100, continuo te devendo 100, mas eu te pago mais ao longo do tempo. Né? Dado que os bondes estão precificando a 36 centavos de face value, né? Ele precifica que, olha, eu não vou te pagar 100, vou dar um haircut de 40 ou 50, vai valer 60, eu te devo só. E ainda eu vou talvez reduzir o cupom ou te dar um pouco mais de prazo para pagar isso aqui. Então esses níveis atuais ele aguentam muito desaforo, né? Então eles estão abaixo da recuperação que foi feita, né, no default de 2001. Então é significa que você recupera um pouco mais nesses bondes. Até uma pergunta, quer dizer, a gente recebe muito, né? Quer dizer, a gente já chegou no pior estágio, né, de Argentina? A gente pode esperar de repente cair muito mais? Ou a gente já está muito próximo? Dá para ter uma isso a gente recebe muito também, né? É muito difícil a gente dizer o que vai acontecer daqui um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Quer dizer, você tem muito fluxo que tem às vezes que sair de posição e tudo mais, e você não está fazendo tanta conta de, quanto que isso aqui vale? Tem só às vezes uma ordem, olha, sai da posição. Então é difícil você ver o que está acontecendo agora em termos de preço. O cenário de estresse, eu acho que está muito próximo dos lows, né? Mas se fosse tradear para 30 centavos, né, seria basicamente uns 20% abaixo do preço atual. Então perder 200 bips na carteira de bondes, né? Esses 200 bips é importante, equivale a 2% no fundo. Do fundo, então seria um cenário de talvez algum estresse melhor. Então é difícil você olhar aonde vai parar esses bondes, mas quando você olha, né, passando a eleição, que é daqui 2 meses,
E quando você olha o que pode acontecer com uma reestruturação, né, você pode ter algo que não tem um haircut, né, pode ter um haircut como aconteceu no Uruguai, de 20%, ou um haircut menor. E mesmo com o haircut, né, e mesmo com o cupom até um pouco mais baixo, às vezes sai de 8, 9, vai com de 6, né, a 6 com 36, você tem um yield aí de, sei lá, mais de 15%, né, 16, 17% de yield com cupom de 6. Então você pode ter a dívida está mais baixa, cabe no orçamento de geração de caixa do país, das províncias, e esses bons estão indo para cima, né? Então você tem alguns eventos, quantos cupom você recebe até reestruturar, qual que é o haircut que vai acontecer, e tem muito no preço do haircut, e quanto é o cupom novo, qual a maturidade nova do bonde. A gente acredita que esse pacote, né, de reestruturação, quando ocorrer, ao longo do ano que vem, talvez, provavelmente vai ser algo, muito provavelmente vai ser algo que está num preço acima do preço atual. Então, um pouco respondendo essa pergunta, é difícil dizer se vai cair mais, né, mas passando pela turbulência, passando por esse processo de excesso de queda, deve gerar oportunidade e ele deve dar um pouco mais de retorno. Outra pergunta recorrente, né, Rodrigo, é quanto tempo a gente vai recuperar, em quanto tempo a gente vai recuperar a performance? É algo muito recorrente. A primeira coisa que a gente fala é que não se pode falar de performance, não se pode prometer performance para o futuro, né? Então, em linhas gerais, qual que é a resposta? Eu não sei. Né? Essa é a resposta mais honesta, é não sei quanto tempo vai demorar para recuperar. Se a gente olhar, fazer alguns paralelos com esse disclaimer aqui dizendo, olha, não sei e não posso falar sobre retorno futuro, olhando para o passado, em 2015 a gente deu uma perda de 13,5%, né, do fundo. E o fundo recuperou aí em torno de 2, 3 meses, ele recuperou essa queda. Não esperava. Se me perguntassem lá atrás quanto tempo demorar para recuperar, a gente diria, não sei. Não acho que essa queda agora vai se recuperar tão rápido, em 2, 3 meses. Então acho que talvez demore um pouco mais. Se a gente for olhar um pouquinho o que é o objetivo de retorno do fundo, né? O fundo trabalha com retorno de CDI mais 6 a 8. 6 a 8, né? Então CDI mais 7 é uma esperança estatística de retorno do fundo. Por mais que ao longo do tempo ele tenha retornado mais do que isso, né? Esse é o objetivo. Se a gente ajustar esse objetivo como uma expectativa, e dado que esse 6 a 8 aí de retorno é do fundo do FIC, que é depois de taxas, né? Depois de taxas de performance, esse 7% de alfa, geração de alfa no fundo anual, ele equivale a uma geração do fundo master, né, antes de performance, de uns 9% mais ou menos. Né? Então você estaria falando aí que o fundo recuperaria, entregando, dado que está abaixo da linha d'água, o fundo, né, não corre performance, teria retorno de 9% ao ano. Então se você fosse olhar com CDI de 6 mais 9, falando de 15 de recuperação no ano, né, se recuperaria o fundo em talvez um pouco mais de um ano e meio. Se você levar só contar o CDI também subindo, né, só o excesso de retorno de 9, estaria falando aqui em torno de 2 anos, né, que seria a expectativa ou a esperança de recuperação do fundo. Dito isso, né, falando de novo, não se pode prometer performance, a gente não sabe, né, quanto tempo vai demorar, né, e se vai recuperar. Pode ser muito rápido, pode demorar muito tempo para recuperar esse retorno do fundo. Acho que, Delabio, a gente falou bastante de Argentina, né? Aí, quer dizer, o fundo também acabou sofrendo, né, com posições no Brasil. Perfeito. Né? Como é que você está enxergando, né, o que caiu no Brasil, o que foi mal e o que você está olhando para o cenário Brasil? Então o fundo é um fundo que, uma das partes que a gente faz é uma carteira long short Brasil. O fundo estava comprado em torno de 40% em algumas ações, vendido em 40% em outras ações no Brasil, e isso foi muito mal. A gente tinha algumas posições de educação, a parte de commodities aqui no Brasil, Vale e Petro, né, que não foram tão bem, e tinha alguns shorts que subiram durante o mês. Né? Então o fundo tem um histórico, mesmo no ano, né, ainda ganha dinheiro nesse book de long short, né? A gente tinha acho uma contribuição de quase 800 bips no fundo, 8% de ganho, e cai para menos da metade esse ganho em ações no Brasil. A outra coisa que a gente tem é uma posição, a gente acha que o mundo está com juros muito baixos, né? A inflação está muito controlada no Brasil e os juros devem ser cortados no Brasil. Né? E com esse juros sendo cortado, o dinheiro busca um pouco mais de alongar, tem que buscar rendimento, retorno, né? Renda, e parte desse movimento é você olhar a prazos mais longos de dívida, né? É você olhar talvez um pouco de crédito, é você olhar um pouco de bolsa. Então parte desse movimento a gente está achando que pode ir para a NTNB e NTNB longa. Né? Então a gente tem um pouquinho de dinheiro aplicado nos juros longos, esses juros nesse mês abriu um pouco e causou um pouco das perdas aí. Né? Talvez uma parte de contágio, né, da Argentina também, apertou o câmbio apertou um pouco a expectativa de inflação.
que afetou um pouco dos bondes, né? Então, continuando um pouco aqui, a gente está falando um pouco de cenário de Brasil, né? Que a gente está com uma visão positiva para juros, acho que os juros devem cair, isso deve funcionar em alguns setores da bolsa, né? Uma carteira long short que a gente está bastante animada com ela. Além de Brasil, né, a gente está com uma carteira comprada nos países andinos, né? Chile, Peru e Colômbia, tá? Os 3 países juntos com 7% comprado da posição do fundo. E a gente tem uma posição short como hedge no México, que nesse mês também não foi tão bem, né, o short no México. O México é um dos países que foram melhores da América Latina. Tá? Rodrigo, uma pergunta para você também, né, na parte comercial, como é que você tem visto a parte que a gente tem tido muito, né, de captação e saques do fundo? Essa é uma pergunta recorrente, né, aqui que a gente recebe, quer dizer, então, do dia do evento, né, do dia 12 para cá, né, a gente teve uma captação de 90 milhões de reais e uma saída de 60 milhões de reais. Pedidos de saída. Pedidos de saída, ou seja, eu estou net positivo em torno de 30 milhões nesse período. Tá? Então, acho que os investidores entendem a posição, né? Alguns que já conhecem, né, e já estão há algum tempo com a gente no fundo têm aumentado a alocação. Né? Então, a gente tem visto o nosso passivo se comportando muito bem. Eu acho que a gente tem uma base super diversificada de investidores, né? A gente tem 14 mil investidores, né? E a gente tem estado, né? A gente tem sido o mais transparente possível com todos os investidores. A gente tem enviado, já enviou 2 cartas, tem o vídeo do Daniel gravado na Eleven, tem o Voice, né? Uma entrevista que ele fez com o pessoal da Stock Pickers. Esse nosso vídeo que a gente está, né, trazendo mais transparência para você, investidor. Então, quer dizer, estamos sempre à disposição. A gente tem uma equipe muito senior, né? Nós somos 14 pessoas aqui, a gente tem 8 sócios do fundo. A gente tem uma equipe muito competente que está gastando muito tempo, entendendo bastante bem, gerando ideias de como gerar dinheiro e como gerar retorno em diferentes mercados, né? Não é uma função da Argentina, a Argentina é uma parte do fundo, infelizmente uma parte relevante, em algo que foi bastante afetado, mas o fundo tem alternativas de gerar dinheiro em outros lugares e a gente está trabalhando para dar a volta por cima de tudo isso. Obrigado pela confiança. Obrigado a vocês. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos também. Obrigado.